Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Boa tarde. Em Arapiraca, 13 horas. 1 em ponto. Anota aí, dia 28 de agosto do ano da graça de 2024. Hoje a gente recebe aqui Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, cidadão honorário de Minador do Negrão. Título recebeu anteontem? Segunda-feira, isso, anteontem. Segunda-feira, o título de cidadão honorário de Minador do Negrão. Um grande abraço a todos de Minador e toda a região aqui do Sertão Alagoano, né? Você que está em Olivença, a Ângela sempre ouve a gente em Olivença, a Dilza no sítio Ouricuri, em Atalaia, que sempre ouve a gente, Dona Marleide Leite lá em Garanhuns, né? Nosso amigo que ouve a gente também lá de Águas Belas, né, Sérgio Paulo? O ouvinte lá, o Geraldo, que sempre manda mensagem pra gente aqui de Águas Belas. Pernambuco, né? Pernambuco, a gente ouvido com som local em Buíque, a 284 quilômetros de Arapiraca. Ou seja, você quer anunciar e chegar mais longe, é só aqui mesmo, tá certo? Não vai pra outra não, porque não chega não. Acertou. Tem rádio ali que você chega ali na esquina ali do Coité, já acabou. Né? Dobrou a esquina, foi-se embora o sinal. Então, na dúvida, não tenha dúvida. Você sintoniza aí, vai ouvindo aí até nos ouvidos aguentar. A gente tá lá com potência máxima, tá certo? Estamos ao vivo no nosso canal NN Play aqui no YouTube, onde você pode participar da nossa entrevista. O assunto hoje: esclerose sistêmica ou esclerodermia, uma doença na realidade difícil, né? E a gente nunca falou. Em 11 anos do Saúde em Foco, nós nunca falamos nessa doença aqui, que é a esclerose sistêmica ou esclerodermia. Doutor Vinícius, boa tarde, parabéns pelo título, mais que merecido, né? E sempre uma honra e satisfação ter um amigo aqui. Boa tarde, André. A honra é sempre a minha de estar aqui. Muito obrigado pelo convite mais uma vez, de estar aqui para a gente poder conversar sobre esse tema que é tão intrigante, tão difícil de se falar, né? Uma doença potencialmente grave, mas graças a Deus é uma doença rara. Perfeito. Doutor, primeiro o que é esclerodermia e quais são os seus principais tipos, porque existem tipos. Isso. Primeira coisa, André, quem está ouvindo a gente aí, para não confundir esclerodermia ou esclerose sistêmica com esclerose múltipla. São duas doenças diferentes, tá? Sim. Então, quem está ouvindo a esclerose sistêmica ou esclerodermia, essa é uma doença reumatológica autoimune, que a gente vai destrinchar no decorrer da entrevista. Enquanto a esclerose múltipla é uma doença da neurologia. Inclusive, nós estamos vivendo agora o agosto laranja, né? E da conscientização da esclerose múltipla. Mas a gente vai falar hoje sobre essa outra doença, essa doença reumatológica. Tá. A esclerose sistêmica ou esclerodermia, ela pode ser dividida em forma localizada ou forma sistêmica. A forma localizada é quando você tem acometimento apenas e apenas da pele. A forma sistêmica, ela é quando você tem acometimento além da pele de órgãos internos. E aí, a esclerose sistêmica, a gente subdivide em forma limitada e forma difusa, tá? Então, o que a gente vai conversar hoje é sobre a esclerose sistêmica, as formas limitadas e formas difusas. Perfeito. Quais são os sintomas, doutor, iniciais da esclerodermia? A esclerodermia, o principal sintoma, o principal acometimento inicial é de pele, mas todo local que tenha colágeno pode ser acometido. Então, na pele nós temos diversas manifestações. Você pode ter na pele, inicialmente, ele acomete as mãos, né? O paciente ele faz um quadro de puff hands, que a gente chama. As mãos ficam bem inchadas, gordinhas, que é a parte edematosa da doença. Logo depois, esse paciente nas mãos, ele vai fazer a fase indurativa e, por fim, a fase que começa a ter uma atrofia nas mãos, que a gente chama de garra esclerodérmica. Quem estiver acompanhando a gente, André, no YouTube, tem uma foto dessa garra esclerodérmica aí que a gente pode ver. Então, na manifestação de pele também você pode ter um depósito de cálcio no tecido. Essa aí, ó, é quando você já tem na fase mais avançada da esclerodermia, da esclerose sistêmica. Essa garra esclerodérmica, você tem contraturas articulares e devido à esclerodactilia, né,
esse espessamento da pele aí na região dos dedos do paciente, tá? A impressão que dá, doutor, é que a pele fica mais fina. Exatamente. Mais fina e mais endurecida. Por conta da fibrose, que faz parte do mecanismo da doença que a gente vai falar mais adiante. E aí você pode ter depósito de cálcio, que a gente chama de calcinose. Você pode ter alterações na face do paciente. Existe uma face típica do paciente que tem esclerodermia, que a gente chama de faces esclerodérmicas, que também está aí. Tem uma fotinha para que a gente possa ver, para a gente explicar o que acontece. Nas faces esclerodérmicas, o paciente ele sofre um afilamento ali da região do nariz e bem como dos lábios. Você vê que ele fica com os lábios bem fininhos, né? E enrugados. Isso. Esse enrugado é por conta que vai afinando ali devido ao processo de fibrose, e há um afilamento também do nariz. Esse afilamento dos lábios nós chamamos na medicina de microstomia. Então você tem esse afinamento dos lábios e do nariz fazendo essa face esclerodérmica, tá? Então, na pele, essas são as principais manifestações. Mas, como a gente disse, é uma doença sistêmica, que tem diversos órgãos aí, diversos sistemas acometidos. Uhum. Doutor, como a esclerodermia, ela afeta ou pode afetar os órgãos internos também? Porque as pessoas que estão em casa estão pensando, opa, é uma doença de pele. Beleza, mas não é somente isso. Ela pode atingir alguns órgãos internos e quais são esses órgãos e por quê? Vamos lá. Primeira coisa que ela pode atingir, a gente tem que ter a ideia que a esclerodermia é uma disfunção da parte de dentro do vaso, que a gente chama de endotélio. É uma tríade de disfunção de dentro desse endotélio. Esse endotélio, André, ele é muito importante. A parte de dentro dos nossos vasos sanguíneos, ele é quem determina se o vaso ele vai apertar, contrair, ou se ele vai dilatar, que é folgar o vaso. Ele determina se você vai a quantidade de agregação plaquetária, ou seja, se as plaquetas vão se agregar, se vão fazer algum trombo. Então, existe um sistema chamado de fibrinólise, que é o sistema de limpeza desses trombos. Então, tudo é decorrente desse endotélio, que é essa parte de dentro dos nossos vasos. Nos pacientes portadores de esclerose sistêmica, você tem uma disfunção nesse endotélio, com a maior agregação de plaquetas, ou seja, o sangue, pense que você tinha um cano de 50 e agora você vai reduzir para um cano de 20, porque as plaquetas começam a se agregar nessa parte de dentro do seu cano. Formando trombos, que podem formar trombos. Pode formar trombos também. E aí você, um cano de 50, passando agora uma quantidade de sangue num cano de 20. Além disso, essa disfunção endotelial, o vaso se contrai mais. Faz uma vasoconstricção, ou seja, diminui ainda mais a vazão de sangue. Logo, você tem uma das principais manifestações, é o que a gente já conversou aqui com o nosso brilhante Dr. Aquiles, é o fenômeno de Raynaud, que é uma manifestação muito comum nos pacientes com esclerose sistêmica. Que tem imagem aí também. Tem imagem também. Que é aquelas 3 fases que o paciente tem: da palidez, da cianose e depois o dedo fica vermelho. O dedo fica todo branquinho, depois fica roxo, depois que o sangue volta, aí o dedo ele fica vermelho. Então, o fenômeno de Raynaud é uma das manifestações mais frequentes, além das manifestações de pele, na esclerodermia. Isso, ali a gente está vendo ali, ó, os 3 dedos bem branquinhos, enquanto o segundo dedo ali, o primeiro dedo, a parte de cima, está bem roxo. Então, esse é o fenômeno de Raynaud, em 2 fases aí, tá? Aí você tem outras manifestações e nosso temor, principalmente, é quando pega o pulmão. Por quê? O paciente, eu falei que são 3. Você tem disfunção endotelial, autoimunidade e fibrose. No pulmão, a manifestação mais temida é que ele faz fibrose. Ou seja, quando o paciente ele fuma, paciente que tem enfisema pulmonar, o paciente ele tem o quê? Fibrose no pulmão. O pulmão ele fica mais endurecido. O paciente com esclerose sistêmica também fica com o pulmão endurecido, só que não pelo cigarro. Olha aí. Um pulmão com fibrose pulmonar. Isso é decorrente de autoimunidade. É o próprio corpo dele quem está gerando um processo de fibrose no pulmão. E aí, decorrente disso, ele começa a ter todas as manifestações. Pode ter tosse crônica, pode ter falta de ar, né? Dificuldade em fazer uma caminhada, como o paciente que tem enfisema pulmonar, ele também apresenta. Uma outra manifestação muito comum é no esôfago. A gente tem uma foto, acho que do estômago, para eu poder mostrar direitinho. O nosso esôfago, ele tem, quando a gente come,
da boca pro esôfago, gente, é o que liga a boca ao estômago, é esse tubo, certo? Você vai ter o esfíncter, que abre para o alimento descer, ele vai descer pelo esôfago, e para ele ir para o estômago, ele tem um outro esfíncter, que é quando o alimento passa, ele fecha para não voltar. O esfíncter são válvulas. Válvulas, exatamente. Então, o que acontece? Nos pacientes com esclerose sistêmica, essa válvula de baixo, que a gente chama de esfíncter esofágico inferior, ela não funciona, ela está hipotônica, ou seja, ela está fraca. Você não consegue fechar bem ali, você não consegue vedar a passagem do esôfago para o estômago. E qual a manifestação que é muito comum? Refluxo. Então, uma das causas de refluxo gastroesofágico, que também com a nossa querida doutora Midian, a gente já conversou aqui uma vez, da doença do refluxo gastroesofágico, esclerose sistêmica. Ou seja, a gente consegue nessa pequena discussão aqui ver quantas manifestações, e ainda inúmeras que a gente vai falar no decorrer do programa, essa doença pode causar. É verdade, doutor. Só uma pergunta voltando lá para o fenômeno de Raynaud, pedir para o Marco Aurélio recolocar aquela imagem dos dedos. Doutor, quando chega naquela parte que o dedo está arroxeado, está, como a gente fala ali, em cianose, que tá roxo, né? O cianótico é roxo. Aquela parte do dedo ali, o dedo indicador que tá ali. Isso. Quando chega naquele patamar ali, se corre o risco de amputações? Sim, André. O que acontece? Pense que aquele dedo roxo é porque não está chegando sangue oxigenado, tá? Não tem irrigação ali. Exatamente. Então, o sangue que chega oxigenado é o que faz com que o seu tecido ele fique vivo. Todos os nossos tecidos, eles precisam de oxigênio. Se eu estou ali, lembra que eu te falei que você diminuiu ali a luz do seu vaso, ou seja, você diminuiu ali a sua encanação, você já está passando menos sangue. E ali também tem o que a gente chama de vasoconstricção, ou seja, o vaso está se fechando mais. Então, qual é uma manifestação que é muito comum? O dedo começa a ter morte de células ali, úlcera, começa a fazer umas úlceras nas pontas dos dedos. Claro que isso é se não for cuidado, né? E se não cuidado, pode evoluir com gangrena e necessidade de amputação. Eu acho que tem uma foto de uma gangrena, tem uma foto com 3 manifestações da doença. Tem Puff Hands, eu acho que tem úlceras digitais, pra gente poder ver quem estiver assistindo. Eu acho que é uma outra, Marco. Essa não. E tem umas 3 em 1. Isso aí. Então isso aí foi uma aula que eu fiz para os residentes lá do Hospital Chama, falando sobre esclerose sistêmica. Então a gente está vendo ali à esquerda a primeira manifestação que eu te disse, que são os puff hands, né? As mãos elas ficam inchadas, os dedos eles ficam inchados. Há um espessamento da pele, a pele fica bem dura. E aí você já começa a ver, André, se você for ver ali na ponta do indicador dessa mão esquerda, você já vê que tem umas feridinhas ali, tá vendo? No segundo, no terceiro dedo. Sim. São as úlceras digitais, que estão decorrentes desse processo, dessa alteração do endotélio, né? Do vaso desses pacientes. Se não cuidado, pode evoluir com essas úlceras digitais aqui, ó, já na figura do meio, com necessidade, nesse caso, de amputação ali da parte de final dos teus dedos, tá vendo? Quando ali não tem mais jeito, ali você tem que amputar. E aí a gente tem que chamar o nosso colega Dr. Aquiles para nos ajudar nesses casos. E naquele último caso? É uma calcinose, que a gente tinha conversado sobre a deposição de cálcio, que acontece muito, que também atrapalha muito uma das manifestações, né, que a gente falou, que é essas contraturas articulares que os pacientes apresentam. Uma doença muito séria, muito grave. Doutor, as pessoas podem estar em casa e quando ouvirem esse programa mais tarde aqui no nosso canal, também estamos no Spotify agora, né? Coisa o chique, Spotify estamos em todas as plataformas digitais, inclusive no Spotify você vai ouvir o programa lá sem intervalos comerciais, tá? Você que não gosta de intervalos comerciais, então você ouve já os comerciais aqui no YouTube com a gente aqui, na NN, na mais potente do estado, e aí no Spotify não tem necessidade de você ouvir os comerciais, estamos lá também. Quais são as possíveis causas, doutor, e fatores de risco para a esclerodermia? Perfeito, André. A esclerodermia, como a gente falou, graças a Deus, é uma doença rara, tá? Dentro da reumatologia. Ela é uma doença que acomete mais mulheres do que homens. Em torno de 3 a 15 mulheres para cada um homem acometido. Que pega numa faixa etária entre os 45 aos 64 anos. Ou seja, é uma doença raríssima ou quase nula em crianças. A faixa etária que comete de 45 aos 64 anos.
Então, o principal fator de risco, apesar de ser mais rara em homens, ser homem com essa doença costuma trazer uma doença mais grave, ou seja, sexo masculino e esclerose sistêmica é o principal fator de risco. Além disso, pacientes afro-americanos, a gente também costuma ver doença mais grave nesses pacientes. Então, homens afro-americanos também têm doença mais grave. Alguns marcadores, alguns anticorpos, quando eles estão presentes, principalmente o anticorpo anti-RNA polimerase, não precisa gravar esse nome não, porque isso é o nome do reumatologista, mas existem alguns anticorpos que a gente pede no sangue, que também configuram um paciente com um maior fator de risco para uma doença mais grave. Então, essa é uma doença que tem uma predisposição genética, ou seja, o paciente não vai desenvolver do nada. Ele normalmente tem uma alteração no gene que a gente chama HLA-DR-B e ele tem uma exposição ambiental, ou seja, ele tem uma predisposição, mas ele precisa ter algum gatilho ambiental. E normalmente esse gatilho ambiental tem exposição a sílica, aqueles trabalhadores de quartzo, né? Sim. Tem exposição a metais pesados como alumínio, mercúrio. Pacientes que fazem uso de substâncias ilícitas como cocaína pode ser um fator de risco para gatilho dessa doença. Algumas medicações, como por exemplo um quimioterápico para neoplasia de ovários e de testículos chamado bleomicina, e o cigarro, e algumas infecções virais. Todos eles podem ser gatilhos para um paciente geneticamente predisposto para o desenvolvimento dessa doença. Doutor, o diagnóstico da esclerodermia, ele é clínico, ou seja, ele é feito no consultório, onde a clínica, a medicina diz que continua e permanece soberana, ou precisa de algum exame de imagem, ou precisa de outro exame de sangue, algum exame complementar para fechar o diagnóstico? Como tudo na reumatologia, nós temos os critérios de classificação. Eu também enviei. E hoje quem está no YouTube está aprendendo, pegando bastante informação. Tem uma aula aí em andamento. Tem os critérios de classificação, é um quadrinho verde, Marcão, se você encontrá-lo, por gentileza. Então, nos critérios de classificação, André, tudo na reumatologia, você não dá o diagnóstico do nada. Você tem os critérios de classificação da doença. E aí você vê que nesses critérios de classificação, basicamente, são alterações clínicas que esse paciente tem que apresentar. Como a principal das manifestações é esse espessamento da pele nas mãos, em ambas as mãos, nessa parte da região dos que a gente chama de metacarpo, que é essas articulações aqui, quando você dobra os seus dedos, essas mais proeminentes aqui, que a gente chama de metacarpo, tá? Então, quando eu tenho um espessamento de pele, que eu não consigo fazer esse movimento de pinça, aí eu posso suspeitar de uma esclerose sistêmica. Para que você dê o diagnóstico, a gente precisa somar os pontos e dar pelo menos 9. Ou seja, um paciente que tem esse espessamento de pele, eu já posso fechar o diagnóstico. 9. Exatamente. Mas vamos dizer que ele não tem esse espessamento, mas ele está na fase inicial da doença, que está com os dedos inchados. Aí eu vou buscar se ele tem fenômeno de Raynaud, se ele já tem as úlceras, se ele tem essas telangiectasias, que a gente vai falar mais na frente, que são as aranhazinhas vasculares, que são os vasinhos dilatados. E aí só depois é que a gente consegue ver, que a gente lança a mão de alguns anticorpos, que são esses aí, que são exames laboratoriais que o reumatologista ele pede na consulta, e alguns exames de imagem também, como a capilaroscopia. Ou seja, neste caso, nessa doença, a clínica é soberana. Os exames laboratoriais, como os outros exames complementares, servem para que você possa definir a gravidade e o prognóstico de cada paciente. Tá? Tá, então o diagnóstico é feito no consultório. Doutor, existe cura para a esclerodermia ou é uma condição crônica? Mais uma condição crônica na reumatologia. Como toda doença autoimune, a gente não tem o termo cura, a gente tem o termo remissão, tá? E para que você atinja a remissão da doença, é muito importante você configurar qual é o tipo, como a gente conversou logo no início, da esclerose sistêmica desse paciente, se é a forma difusa ou se é a forma limitada. Você tem que ver quais os acometimentos da doença, porque você tem que tratar cada acometimento. Doença mais grave, eu tenho que usar uma medicação mais forte. Uma doença menos grave, eu vou usar uma medicação mais tranquila. Só que aí, André, essa doença é uma doença que a gente tem que ter um cuidado especial. Você vê que ela tem diversas pegadinhas nela. Inclusive, quando um paciente fala, eu tenho um reumatismo, eu vou lá na farmácia, a primeira coisa que o farmacêutico faz é passar um corticoide.
Só que, para essa doença, o corticóide pode deflagrar, inclusive, uma manifestação renal, que a gente chama de crise renal esclerodérmica. Doses de corticóide de prednisona acima de 20 miligramas para os pacientes com esclerose sistêmica pode levar a uma perca de função renal de maneira imediata, com necessidade, muitas das vezes, de hemodiálise. Olha o risco da automedicação. Entendeu? Então, nem todo, entre aspas, reumatismo, porque esse é um termo mais popular, ele é igual. Nem todo doença reumatológica eu vou tratar com corticoide e vou ficar bom. Isso aí mostra a importância da procura por um especialista e da não automedicação, porque nem tudo que reluz é ouro. É verdade, né? É verdade. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo, né? E você pode mandar suas dúvidas para cá sobre esse assunto. Esclerose sistêmica ou esclerodermia, uma doença rara, mais diagnosticada pelo reumatologista no consultório, tá bom? Ou então você manda as suas dúvidas pelo 99639-8389. Ainda tem muito mais aula pela frente aqui. Hoje não é só a consulta, não, é consulta e aula também, né? Tudo grátis que você vai ouvir aqui, né? Então, intervalo, a gente volta já, não sai daí não. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepes. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão.
O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. Rádio NN com André Pepes. Muito bem, o assunto é esclerose sistêmica ou esclerodermia, com o Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, que está aqui com a gente. Um abraço aqui para a Neide, dizendo aqui que começou a ver o programa agora, né, dizendo que o nome da doença é complicado. E ela diz assim: logo, logo estou levando minha irmã para o senhor examinar. Estamos esperando aqui uma bênção para a gente poder ir ao senhor, que é um médico excelente e competente. Obrigado, Neide. Estou aguardando você lá. Dona Neide já é minha paciente. Já. E ela mandou mensagem aqui pelo 996398389. Dona Hilda, um grande abraço para a senhora também e para todos aí do Capim. Vamos lá, a mensagem da minha querida Neide. Vamos lá. Boa tarde, meu amigo André Pepe. Eu estava fora de casa, liguei, o rádio tá com 5 minutos e olhando pelo UNN Play.
O assunto de hoje eu não ouvi o que era, mas depois que eu liguei, você falou. É muito complicado o nome dessa doença aí. Olha quem está aí, meu amigo Dr. Vinícius, estava morrendo de saudade do senhorito. Que Deus abençoe sempre. Nunca deixe de vir, que é um prazer para a gente ter um médico como o senhor, competente na rádio. Junto com meu amigo André Pepe, aquele abraço, uma boa tarde com André Pepe, com Dr. Vinícius. Que Deus abençoe a tarde de vocês. Amém. Aquele abraço. Amém, Neide, muito obrigado. O Saúde em Foco sem a Neide não é o Saúde em Foco. Se não tiver essa vinheta, não é o Saúde em Foco, André. Já tá patenteado aqui. Só quem tem isso aqui é nós, não é não? Vamos voltar aqui então, doutor Vinícius, às nossas perguntas. Você falou teleangiectasia. Tem uma fotinha aí sobre o que é essa teleangiectasia. Vamos saber o que é isso, o que é teleangiectasia, que é um sintoma da esclerodermia. Então é quando você tem essa dilatação aqui em alguns vasinhos da pele, que a gente chama de aranhas vasculares. E é na hora que você aperta, esses vasinhos, eles desaparecem. Então acomete muito ali os pacientes na região da face, na região ali, na parte do nariz, como a gente está vendo da narina. Comete também na região aqui do V do decote, né, na região do tórax. Então essas teleangiectasias podem ser uma manifestação vascular da doença, tá? Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque alguns pacientes também, André, eles têm isso aí e isso é de uma maneira, isso é quadro genético dele, já é dele e ele não tem doença nenhuma. Então nem toda teleangiectasia é esclerose sistêmica, tá? Então a teleangiectasia é um dos pontos, um dos critérios das manifestações que a gente observa, mas que a gente tem que estar atento a outras manifestações clínicas para que a gente possa fechar o diagnóstico. Tá, nós falamos também aqui, mas faltou uma, que é aqui na capilaroscopia. Excelente. O que é isso? Agora eu acho que aquela foto... Isso, essa aí. Vamos lá. A capilaroscopia, como a gente disse, a esclerose sistêmica é uma tríade de alteração na região de dentro do vaso, que é o endotélio, com autoimunidade e a fibrose. Esses três aí é que marcam a doença. Então, no vaso, a capilaroscopia nada mais é do que um microscópio para você ver os vasos das suas pontinhas dos dedos. Então, à nossa esquerda, na letra A, você vê uma capilaroscopia absolutamente normal. Isso que parece uns cabelinhos aí são os vasos sanguíneos. Você vê que os vasos nas pontas dos dedos do paciente normal, eles são bem distribuídos, coloração normal, não tem nenhuma dilatação, são todos por iguais. Na letra B, a gente vê uma capilaroscopia de um paciente com esclerose sistêmica. Então, o que a gente consegue ver? Primeiro que há uma desorganização dos vasos, eles não estão distribuídos de uma forma uniforme. Se a gente puder ver mais no canto aqui, você vai ver que tem uns vasos mais gordinhos, que a gente chama de dilatados, outros vasos menos dilatados. Então, você tem umas malformações dos vasos. Existe um padrão, e aí só o capilaroscopista, aqui em Alagoas, André, só existe uma clínica em Maceió quem faça esse exame, tá? Quem faz é uma reumatologista lá, inclusive. Esse exame aí, a capilaroscopia, ele é muito importante, inclusive faz parte dos critérios de classificação da doença. É esse padrão chamado padrão SD. Padrão S de sapo, D de dado, SD, que eles chamam, que é o padrão SD da doença da esclerose sistêmica. Então, quando o paciente apresenta um fenômeno de Raynaud, que é aquele padrão, aquelas alterações, e você vai fazer uma capilaroscopia e tem esse padrão SD, fala muito a favor do diagnóstico de esclerose sistêmica. Então, a capilaroscopia periungueal, ela serve para que você possa definir se esse fenômeno de Raynaud que o paciente apresenta, ele é primário, ou seja, não tem associação com nenhuma doença, ou se ele pode estar associado com a esclerose sistêmica. Doutor, quais são os tratamentos disponíveis para a esclerodermia? Então, para a esclerodermia, como a gente falou, vai depender do grau da manifestação clínica. A gente usa o corticoide, mas sempre em doses muito baixas, só quando o paciente ele tem alguma manifestação articular. O que é uma manifestação articular? Ele está com alguma dor nas articulações, ou está com alguma artrite, ou está com alguma inflamação no músculo, que a gente chama de miosite.
Aí você utiliza de 5 a 10 miligramas de dose equivalente de prednisona. Você pode utilizar, mas nunca uma dose maior por conta do risco de uma complicação que a gente já disse nesses pacientes, que é a crise renal esclerodérmica. E a gente utiliza, como é uma doença autoimune, ou seja, o seu próprio organismo, o seu sistema de defesa, quem está levando essas manifestações, esse processo inflamatório e essa fibrose no seu corpo, você utiliza algumas medicações imunossupressoras. Essas medicações imunossupressoras visam controlar a atividade da doença. Agora, qual a medicação imunossupressora melhor? Ela deve ser um tratamento individualizado. Agora, pacientes que tenham, por exemplo, já uma fibrose pulmonar, aí você tem que ir para o imunossupressor mais forte. Pacientes que só têm manifestações mais leves da doença, você pode usar o imunossupressor mais tranquilo. Para aquele fenômeno de Raynaud, aquele dedinho que você ficou falando, do dedinho roxo, o que a gente poderia fazer para não evoluir para aqueles quadros de gangrena, a gente pode utilizar medicações vasodilatadoras. O que é isso, gente? Eu preciso aumentar o fluxo de sangue ali na chegada daquele dedo. Então, como é que eu aumento? Eu tenho que aumentar o diâmetro do meu vaso. Então eu uso medicação vasodilatadora, e a gente tem algumas, no caso, né, anifedipino, amlodipino, que são remédios utilizados para hipertensão. Você tem o sildenafil, que é utilizado também para disfunção erétil no caso dos homens, mas para esse caso vai muito bem o sildenafil, porque ele é um vasodilatador. E quando os pacientes já têm as úlceras digitais, a gente também acaba utilizando, lançando mão do AS para alguns pacientes. Que é o ácido acetil salicílico, né? Doutor, como a esclerodermia pode impactar a qualidade de vida dos pacientes? Vamos lá. A esclerose sistêmica, a esclerodermia, ela pode impactar de diversas formas. Primeiro, que alguns pacientes com esclerose sistêmica têm um risco aumentado de malignidade, como principalmente câncer de pulmão. Aquela alteração que tem no esôfago, ele também está associado com uma lesão pré-maligna chamada de esôfago de Barrett, né? Os pacientes com esclerose sistêmica têm um risco aumentado de câncer de esôfago também e câncer de orofaringe. Então já tem esse primeiro impacto, por isso que é importante esse acompanhamento, né? É um aumento de risco de malignidades. Segundo, o paciente com esclerose sistêmica, ele tem que tomar cuidado principalmente em temperaturas mais frias. Por quê? Porque no frio a gente faz o que a gente chama de vasoconstricção, ou seja, o nosso vaso ele fecha ainda mais. O paciente que já tem um fenômeno de Raynaud ali, ele aumenta o risco de, nas temperaturas mais frias, fazer as úlceras digitais e até gangrenas nas pontas dos dedos. Então a gente sempre orienta a proteção desses pacientes, usar luvas, evitar ficar pegando as carnes congeladas no seu congelador. Então medidas que podem vir a ajudar. Além disso, o refluxo, quem tem refluxo sabe o quão é desagradável você comer e quando você vai recostar, você sentir aquela comida voltando tudo. Então, a esclerose sistêmica impacta negativamente na qualidade de vida desses pacientes, se não for tratado os sintomas. Por isso, é de suma importância esse acompanhamento com o reumatologista. Tá. E qual é a importância, doutor, do acompanhamento, não somente com o médico reumatologista, mas o acompanhamento multidisciplinar no tratamento da esclerodermia? Como a gente disse, é uma doença sistêmica, na qual tem diversos órgãos ali acometidos. Por exemplo, a gente já falou sobre a doença do refluxo gastroesofágico. Então, lembrando que todo o trato gastrointestinal, ele pode ser acometido. Então a gente pede que o paciente ele também utilize medicações para refluxo e acompanhe com gastroenterologista. A gente falou mais cedo da fibrose pulmonar, que é uma manifestação que você tem uma fibrose nos seus pulmões decorrente dessa autoimunidade. Então, além do reumatologista, como você tem alterações nas provas de função pulmonar, o paciente começa a ter dificuldade no teste de caminhada, naquela espirometria, que é o teste do sopro, a gente pede que esse paciente faça um acompanhamento em conjunto com o pneumologista. Uma outra manifestação que é grave, que a gente ainda não citou, que é quando o paciente ele pode ter manifestação no coração, manifestações cardíacas, como uma hipertensão da artéria pulmonar. Essa hipertensão da artéria pulmonar ela é confirmada através de um cateterismo do coração, do lado direito do coração. E aí você consegue ver se esse paciente tem ou não hipertensão pulmonar, que é uma manifestação grave também, né, da doença. Pode dar arritmias, como fibrilação atrial, você pode ter isquemia miocárdica, lembrando que esses pacientes têm um risco aumentado tanto de derrame, que é o AVC, quanto de infarto agudo do miocárdio. O acompanhamento com o cardiologista
é muito importante também em todos os nossos pacientes com esclerose sistêmica. E doutor, existem maneiras de prevenir ou minimizar os sintomas da esclerodermia? Prevenir, não, porque tem um componente, como a gente falou, a predisposição genética, e aquele paciente que tem a exposição, né, a algum fator ambiental que venha deflagrar a doença, não tem como você prevenir. Mas você tem como melhorar, sim, a qualidade de vida desses pacientes, como a gente falou, utilização de luvas em ambientes mais frios ou quando for pegar alimentos no seu congelador, utilização de medicações para refluxo gastroesofágico, utilização de medicações para que venham a ajudar na falta de ar devido à fibrose pulmonar, acompanhamento regular com todos os colegas, todos os profissionais que foram aqui citados, e utilização correta das medicações, bem como acompanhamento também nas suas consultas, tá? E evitar a automedicação. Agora, doutor, toda doença ela tem um início, ela tem um princípio dos sintomas. Como começa a esclerodermia? Quais são os principais sintomas? Isso vai variar de paciente para paciente, André, mas normalmente o principal são os acometimentos de pele, como a gente falou, aqueles dedos que ficam inchados, depois eles vão ficar, a pele fica endurecida, e depois faz aquelas garras esclerodérmicas. O que chama a atenção na esclerose sistêmica é o acometimento cutâneo, é o espessamento da pele. Então, todo paciente que tem um espessamento da pele faz com que ligue a lanterninha para que a gente possa investigar se ele vai ou não fechar critérios de classificação para esclerose sistêmica. Repito, para o espessamento da pele, a gente sempre costuma fazer um movimento de pinça nessa região aqui, no que a gente chama de dorso da mão, e então você vê, o paciente com esclerose, você não consegue pinçar a pele desses pacientes, né? Por quê? Porque está espessado, porque está enrijecido, endurecido. E aí, quando você vê que esse paciente tem um espessamento de pele, a gente vai avaliar se esse espessamento, ele vai, o grau que tá, né? Se é só na mão ou se é no corpo todo. É aí que você define se é uma esclerose sistêmica forma limitada, que quando pega mais a parte distal, mais quando pega a parte, né, das mãos e dos pés, ou se é uma forma difusa, na qual pega o corpo todo. Você vê que às vezes a pele na região do tórax, do abdômen, não consegue fazer nem a pinça. O paciente, para você ter ideia, André, às vezes tem dificuldade de limitação de abertura de boca. Já tive paciente que teve dificuldade na hora que foi realizar um procedimento cirúrgico eletivo, que teve dificuldade na intubação pela limitação da abertura de boca, por conta desse espessamento de pele nessa região aqui ao redor da boca. A Alba Regina, assim, maravilhoso. Um grande abraço aqui. Muito obrigado, Alba. Um abraço. Agora, doutor, essas doenças autoimunes, quem tem é para sempre, né? Vai ter remissão, como você bem explicou, mas não existe cura, existe a remissão, mas os pacientes podem, de acordo com o início que tem uma doença, o evoluir dela, podem ter uma qualidade de vida, né? Exatamente. Para que você tenha a qualidade de vida, é muito importante que você minimize os riscos da doença. Então, para que as complicações da doença. Para isso, a consulta regular e o uso correto das medicações, né? Para que esse paciente não tenha nenhum tipo de complicação. E você falou uma coisa importante aqui, que é o tabaco, né? Eu não sei porque alguém fuma, rapaz, né? Você não nasceu dragão, meu filho. Você, né? Soltar fumaça realmente é um negócio que incomoda, pode não incomodar muito você, eu acho que incomoda. Quem é fumante incomoda sim a você mesmo, né? E principalmente aos outros, né? Tanto é que a gente tem alas de restaurantes, de lugares assim, e tem lá proibido fumar. Simplesmente locais fechados hoje você não pode mais fumar. Eu lembro que quando eu morava lá em Brasília, em 92 para 96, eu peguei o Grande Circular, que é um ônibus que faz a viagem inteira da asa norte à asa sul. E entrou um cara fumando no ônibus. E o motorista, ele parou o ônibus. Ele disse, ou você apaga ou você desce. 92 isso eu tô falando. Quem tá aqui, olha, Dr. Aquiles Lima. Aí, a gente falou bastante dele hoje, tá vendo? Não é? Tem que marcar de novo, meu amigo. Ele diz assim, simplesmente o melhor programa de saúde do estado de Alagoas.
Rapaz, você enche a minha bola desse jeito, né? Eu acho que ele viu a foto e ficou emocionado. Pois é. Mas eu mandei pra ele a foto, 4 anos, meu irmão, ele tava maguinho, não viu aquilo? Ixi, rapaz. Pois é, aquilo é o pão francês. Eu já tô me libertando daquilo ali. E aí o motorista disse, ou você apaga o cigarro ou você desce. Isso era em 92, né? Eu lembro que algumas vezes eu entrei em alguns ônibus de Maceió onde o motorista fumava. Hoje não é mais permitido isso. Estou aqui dizendo assim, só fera hoje. A fera fica por conta, doutor, que você está precisando vir aqui, viu, rapaz? Levou falta o mês de agosto todinho. Setembro você não escapa. Então, doutor, essa questão de ser fumante é uma possibilidade que pode abrir uma porta para essa doença. Como a gente disse, um dos fatores ambientais que podem deflagrar um paciente que tem a predisposição é o tabaco, é o tabagismo, né? E a gente viu aquele pulmão, que não é nada bonita aquela foto, de um paciente que tem uma fibrose pulmonar, de um componente de autoimunidade, ou seja, o próprio corpo, quem ataca o pulmão dele, deve deixando aquele pulmão endurecido. Aí imagine aquele paciente que já fuma e já tem essa autoimunidade. Esse processo de piora da função pulmonar acontece muito mais acelerado. Por mais que você utilize medicações imunossupressoras potentes, há necessidade da participação do paciente. E como é que ele vai participar? Diminuindo ou suspendendo o cigarro. Perfeito. Tem uma participação aqui da Edilene. Ela diz assim, sou Edilene, estive há pouco no consultório do Dr. Vinícius. Ele nos dá o diagnóstico e sabe nos confortar. Parabéns, doutor. Querido, muito obrigado. Hoje a gente se viu lá no finalzinho, a Edilene. Espero que você fique bem, que suas dores possam estar melhorando a cada dia. Bacana. Muito bem. Dr. Vinícius Menezes, reumatologista, muito obrigado por ter vindo, né? Karine, continuo com a minha grita aqui de trazê-lo pelo menos a cada 15 dias, né? Você vai ver os cortes dessa entrevista amanhã à tarde, mas hoje mesmo já entra no Spotify aqui sem intervalos comerciais, você pode ouvir sobre esse assunto, esclerose sistêmica ou esclerodermia, tá? E você vai ter também os cortes amanhã também no nosso canal no YouTube, Saúde em Foco com André Pepe. Se inscreva no NN Play, tá? Acione o sininho, dá o joinha para acompanhar nossos programas ao vivo aqui, que são Comando 91, Saúde em Foco com André Pepe, e também o Futebol Show logo mais às 19 horas. Lamentamos aí, inclusive, a morte do jogador esquerdo do Uruguai, Nacional do Uruguai, um cara de 27 anos, tinha uma filhinha de 10 dias. É uma tristeza um negócio desse, né? Uhum. E uma filha de 2 anos, né? A gente está tentando, na segunda-feira, ainda confirmar, trazer o Dr. Sérgio Francisco, cirurgião cardíaco, para vir falar sobre a arritmia, que foi a causa da morte do jogador. As pessoas podem dizer, rapaz, um jogador, um atleta, ou a arritmia é uma coisa muito comum. Já teve um outro atleta, né? Do São Caetano, olha aí, olha aí a foto do cara aí. Teve um atleta do São Caetano. Era um garoto, tempo, né, bicho? É um garoto esse cara aí, um garoto. Serginho do São Caetano há algum tempo. Sim, exatamente. Também no Morumbi, né? Também no Morumbi agora, né? Que tem o nome de chocolate agora. Eu me lembro da música do Cazuza, me dê de presente teu bis para o dia nascer feliz, né? A Maria Aparecida diz assim, parabéns pela brilhante explanação, colega Vinícius, abraços para ambos, Aparecida Madeiro. Doutora Cidinha. Doutora Cida falando já é uma querida. Doutora, você está convocada para falar do evento que vai ter em Maceió, né? Sim, dia 1º, André, todos a Sociedade Alagoana de Reumatologia. Como a gente falou, o mês de setembro é um mês de esclarecimento, né, sobre as doenças reumáticas, de conscientização. E aí a Sociedade Alagoana de Reumatologia vai estar fazendo um evento na praia lá de Jatiuca, Karine, Ponta Verde. Vai ter folders, né? Os reumatologistas explicando sobre as principais doenças reumatológicas. Então, quem puder participar será muito bem-vindo lá, tá? Perfeito. Muito obrigado, doutora Cidinha. Um grande abraço. Me lembro muito da doutora quando faz a campanha Eu Ajudo na Lata, né? Que ela é quase uma madrinha da campanha aí. E aí junta aqueles lacres, né, das latinhas, e aquilo converte ali em dinheiro para comprar
cadeiras de rodas e outras coisas para várias entidades aqui em Arapiraca. Né? Parabéns, doutora. Saudade de você. Tá? Amanhã, gente, eu vou ter a doutora Evelyn Macedo, da Ortoestética, falando sobre, olha isso, as pessoas não podem não acreditar, mas cárie dentária, a segunda doença mais comum do mundo. Cárie dentária. Tá? Doutor Vinícius Menezes atende aqui no Sindicato Rural nas quintas-feiras pela manhã e no consultório no Metropolitan. Tá aí o telefone, tá aí o endereço, aliás, na Avenida do Deputado César Cunha 1179, e o telefone, Karen, 9933 6942 99933 6942. Siga lá no Instagram @Dr. Vinícius Menezes. Tá assim no Instagram. Então você vai lá, tá aí na tela, doutor não tem ponto, Dr. Vinícius Menezes, tá? Sempre tem alguma coisa relacionada aí à sua especialidade, aos seus stories. Tem lá ainda o vídeo de cidadão honorário de Minador do Negrão, que agradecer recebeu. Também, né, meus amigos, meus pacientes queridos e os moradores, a população de Minador que me ofertou esse título de cidadão honorário. Muito obrigado de coração. Já era negrense, agora de coração e agora de fato, né? A Yara diz boa tarde, a doutora Cidinha diz excelente, a Valda Freitas boa tarde também. Então, gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Doutor Vinícius e Karene, tá confirmado aqui, tá? Tá confirmado aqui, a Thaís me confirmou, doutor Sérgio Francisco, segunda-feira, você que quer saber por que foi imperdível, hein, André? Imperdível, tá? O cara é uma fera na cardiologia, dispensa maiores comentários. Olha aí, daqui a pouco eu falo do doutor Sérgio. Pode soltar o áudio se quiser, Marcão. Tem não áudio? Tá. Pelos bons e relevantes serviços prestados no Minador do Negrão, teve a sorte de dar o emprego ao doutor Vinícius, ou seja, foi contratado lá e a dedicação dele como minador é uma coisa além do comum. Doutor Vinícius, ele tem um amor pelo nosso povo. E que sorte nós tivemos que o senhor, quando contratou o doutor Vinícius para cá, o especialista que você trouxe para nosso município, dos maiores médicos hoje, não digo só de Alagoas, do Brasil. E aí a palavra do... Muito obrigado. Agradeço a todos, muito carinho, emoção. Quem era aquele que está falando, presidente da Câmara, ou era o prefeito? Ele era, primeiro foi o prefeito, depois foi o vereador lá. Muito bem, tá aí na tela aí, no plenário, Maria das Dores Ferreira, vereadora Maria das Dores Ferreira, em Minador do Negrão. Isso. Parabéns, meu amigo, mais uma vez, mais que merecido. Muito obrigado, meu amigo, né? Muito obrigado. Deus abençoe. Amém. Sim, gente, e voltando aqui, doutor Sérgio Francisco, médico cardiologista, cirurgião cardíaco, vai estar com a gente na segunda-feira, falando sobre a arritmia cardíaca, causa mortes aí do jogador esquerdo do Nacional do Uruguai. Tá? Muitos outros atletas, tem muita gente nova, inclusive, morrendo subitamente, e quando vai ver, é uma arritmia. E o que é isso? Então, guarda o spoiler para segunda-feira, você vai ouvir aqui a nossa entrevista com o doutor Sérgio Francisco. Estarei na audiência. Vamos embora. Boa tarde, fiquem todos com Deus e até amanhã, se ele quiser. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.